Boa noite, gente. Que bom que nós podemos mais uma vez estar aqui no nosso VOC Café, né? Um café, um bate-papo sobre vocação, falar sobre o que Deus está fazendo com a gente, na gente, através da gente, e trazendo amigos aqui para conversar. E hoje a gente tem uma surpresa muito joia, os nossos amigos queridos, a Carla e o Cláudio. Muito bom ter vocês aí, hein? Olá, Bom estar aqui. pessoal, tudo bem? Privilégio nosso. Ah, que demais! Muito bom ter vocês aqui com a gente. O Voc Café tem sido um grande alento aqui, um conforto no nosso coração, já que aos poucos estamos voltando aí a nos vermos. Vocês ainda estão um pouquinho distante da gente. Logo, logo a gente com certeza vai se ver pessoalmente, mas que bom poder trazê-los aqui no nosso Voc Café. Já já chega para vocês aí nossa xícara de edição especial. Show, muito bom. Sejam Também vou bem-vindos. tomar o meu, também estou com inveja. Isso mesmo, isso mesmo. Eu vou começar, então, para a gente já startar logo a nossa conversa. Vocês representam para a gente, para quem acompanha vocês, uma nova geração que se jogou na missão de Deus, né? Nas missões, nos desafios. Cada um de vocês atua em uma esfera. E conta para a gente como compatibilizar tudo isso. Bem, Juliana, Ana Alzira, acredito que para nós, esse lance de se jogar, primeiro a aventura de caminhar com o Senhor, é uma aventura que vocês têm que se jogar. Então não adianta, por mais que você queira, tenho os meus sonhos, a gente desde o início, a gente sempre fez isso. Nosso propósito inicial era, primeiro, a caminhada com o Senhor. É a minha chamada pessoal de ser servo de Cristo. Segundo, é a minha chamada também de vocação. Como é que eu vou servir? E o único meio para compatibilizar isso foi ouvindo o que Deus estava em cada passo nos guiando. Não tinha como, entendeu? Até hoje ainda, a gente até brincou entre si aqui, eu e ela olhava essa pergunta, é o seguinte, às vezes é difícil compatibilizar, mas pelo Senhor a gente consegue. Eu acho que começa a pensar, se jogar na missão, entender, Senhor, cada dia uma nova experiência, cada dia um novo passo, e é assim que a gente segue. Sim, eu acho que, pensando aqui, refletindo um pouco na pergunta, a gente teve que redefinir um pouco o sucesso também, né? O que é o sucesso, tanto profissional, pessoal, mas o sucesso em missões também, o nosso sonho missionário também. E dessa forma, redefinindo o que era o sucesso, eu acho que é assim um pouco que a gente consegue compatibilizar e compartilhar junto os sonhos. Cada um tem seu sonho individual, mas o seu sonho em família, e ver o que o Senhor tem feito e fazendo parte disso. E definir assim, o que era sucesso. Nosso sucesso é seguir a missão e ver o que Deus está fazendo e que a gente quer fazer parte disso. Da maneira que for, e às vezes abrindo mão um pouco do desejo pessoal, mas focado na missão. Muito legal, Carla. E eu acho super interessante sua colocação sobre sucesso, porque realmente eu acho que as expectativas e aquilo, as concepções de sucesso aí na sociedade é que traz tanto descompasso nos lares, nas igrejas, porque uns acham que sucesso, nossa, eu tenho que parar tudo, eu tenho que largar aquilo, eu tenho que não sei o quê. E quando você para e fala, pera, o que Deus quer? O que é sucesso? Então, parece que as coisas ficam mais fáceis, porque não é questão de se negar ou rejeitar coisas ou se negar totalmente, mas é muito legal mesmo isso. Mas não vamos falar, senão a gente vai ficar longe aqui. Eu quero aproveitar essa deixa para... porque eu acho que talvez nem todos aqui conhecem vocês. Fala um pouco, então, da trajetória, se desse tempo a gente contar o Love Story, aí como vocês se conheceram, como que foi tudo isso, como que vocês se conheceram? Sim, bom, eu e Cláudio, né, ambos nascemos em lar cristão e tivemos a oportunidade de estar envolvidos na igreja desde muito cedo e também ter um chamado missionário muito cedo também, tanto eu e o Cláudio, eu do Rio de Janeiro e o Cláudio lá em Curitiba. E eu
pessoalmente, eu tive um desejo grande de poder servir ao Senhor como missionária e como médica. E eu tive a oportunidade de fazer a faculdade de medicina. E quando eu estava fazendo a faculdade de medicina, no Rio de Janeiro, eu conheci o Cláudio. E o Cláudio veio para o Rio de Janeiro, de Curitiba para o Rio, para fazer o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, ali na Tijuca. E ele foi aluno da minha mãe. Minha mãe era professora de hebraico. E minha mãe chegava em casa e falava, mas tem um rapaz de Curitiba, meu aluno, ele é excelente aluno de hebraico, minha mãe é professora de hebraico. E as mães já logo pensando no futuro, já visionária. E é interessante, porque minha mãe já tinha dado aula no seminário vários anos, né? Ela nunca tinha comentado de ninguém, mas comentou do Cláudio, o curitibano. E ela falava assim, ele faz teologia, mas ele toca muito piano. E eu achava isso o máximo, né? Eu falei, gente, perfeito, né? Olha a combinação, a gente vai para o campo missionário, ele pode pregar, ele pode tocar piano. Eu canto, né? Eu canto mais ou menos. E eu posso cuidar dos doentes, né? Enfim, então minha mãe foi assim foi usada por Deus mesmo para unir. E o Cláudio, a gente casou, eu estava na faculdade de medicina ainda, e nós éramos noivos quando nós fomos para uma viagem missionária pela Jumoque, em Angola. E, enfim, por alguma razão aí, né, Alnazira? E foi uma viagem muito marcante, porque aquele 1 mês em Angola, como casal, fez toda a diferença na nossa vida. O Cláudio estava terminando a faculdade de teologia e eu terminando a faculdade de medicina. E ali em Angola, nós tivemos a certeza que era isso que nós queríamos fazer para o resto das nossas vidas, servir ao Senhor. E a gente achava que ia ser o resto da vida na África, né? Mas Deus mudou tudo, foi abrindo outras portas. Hoje nós moramos aqui nos Estados Unidos, a gente está aqui em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Eu vim a trabalho, transferida. Há uns 3 anos. Há 3 anos atrás. Mas também tivemos a oportunidade de sermos, alguns anos atrás, missionários na Etiópia, sempre como fazedores, eu trabalhando como médica, fazedores de tenda, e o Cláudio investindo na capacitação de pastores e líderes e na implementação de igrejas também. Como a gente falou de ouvir a voz de Deus e redefinir algumas coisas, mesmo nessa pegada de sucesso, a gente sempre tenta ouvir o que Deus está, que sopro Deus está dando nas novas etapas. Então, eu ainda fiz, na continuação, eu estudei para aprofundar no conhecimento da Bíblia e também trabalhar mais na docência. Eu fiz uma faculdade de letras em grego, literatura grega e língua grega. Mas que chique, hein? Você viu muita coisa para o ministério, eu dei aula no seminário, né, nesse meio tempo todo. E, recentemente, nos últimos anos, a gente resolveu compatibilizar mais as áreas, porque eu sempre trabalhei na atuação direta ministerial, de treinamento, de pastoreio, né, de missões, a Carla mais na área de saúde. A gente falou, a gente tem que parar de bater a cabeça, vamos ver se a gente consegue unir algumas coisas. E eu tinha um desejo lá atrás, na adolescência, que eu queria fazer uma carreira na área de saúde, que era odontologia. Então eu estudei, eu me formei há 3 anos atrás em odontologia. Mas nesse meio tempo, Deus, como ele sempre está no controle, ele deu uma mexida. Ele trouxe a gente para cá. Aqui ainda eu não atuo diretamente na medicina, trabalho apoiando uma igreja aqui, não no pastoreio, mas não como auxiliar, e também estou seguindo alguns estudos na área de mestrado, numa área de estudo clínicos e na área de saúde mesmo. De pesquisa clínica, é isso. A África sempre abençoando vidas. Sempre. Aí. E eu falo para os jovens, olha, no contexto da missão, gente, rola muita coisa linda. Às vezes a turma preocupada, mas não vou fazer isso porque eu primeiro preciso casar. E fica preocupado, primeiro eu preciso encontrar. Faz o que Deus quer que você faça, que é nessa estrada da obediência aí que a coisa rola. E eu vejo tanta gente se conhecendo, Deus juntando gente, conexões
e a nossa África querida sempre aí, abençoando, maravilhosa. Foi lindo aquele tempo, né, gente? Foi. Eu ainda tenho A as Carla já fotos contou outras nossas lá vezes. na Isso. África. A Carla já falou que tem fotos. A gente precisa resgatar essas fotos para trazer para as redes Agora, sociais. Ana, a gente nunca esquece da África, e a gente sempre cogita a possibilidade de voltar para a África. Glória. Sempre vem no 100, vem no Nós coração. vamos junto. Eu vou Tudo, ficar a gente nunca velhinha fecha. cuidando de Com vocês os senhores lá. nunca fecha as oportunidades. Olha, até o Jefferson, meu marido, que nem cristão é, ele fala: Nalzira, não tem umas oportunidades para a gente ir? Não, eu falo: vai ter, calma. Vambora, Calma, vambora. que Deus está trabalhando, deixa que vai dar certo. Mas, gente, falando em trajetória, falando em caminhada cristã, aconteceram aí, além do casamento, depois do casamento, vieram os filhos. E como que foi aí, como tem sido, né? Que os filhos não são mais pequenininhos que nem o meu aqui, que qualquer paixão diverte. Como é que os filhos lidaram aí com essas mudanças, com esses desejos? Porque, né, a gente sabe que tem perrengue aí com a criançada, com adolescente, pré-adolescente. Como que os filhos têm lidado com o fato de viverem em diferentes países, culturas, ou até com a visão mesmo missionária de vocês para daqui para frente, né? Conta um pouquinho. Bem, acho que os filhos eles acabam pegando as nossas paixões, a começar a entender que existe um propósito maior na nossa vida. A gente sempre, ao falar com eles, ao ensiná-los, ao ler a Bíblia, a gente sempre fala, a gente ora pelos missionários. E mesmo que a gente hoje, a gente fala que a gente vive, né, nos Estados Unidos e não parece campo missionário, mas, meus caros, os Estados Unidos é um campo missionário que vocês não têm dimensão. Quando a gente menciona a ideia de diáspora, aqui os Estados Unidos é um lugar onde tem todos os povos, e eles vão voltar e vão influenciar. Então, eu lido, já trabalhei com paquistanês, com filipino, a Carla lida com uma imensidão de pessoas, a gente encontra sempre vizinhos de chineses, de egípcios, de americanos. Enfim, há uma dimensão que você pode agir. E com os filhos a gente ensina isso. A gente sempre orou com eles, falou, explicou. E uma das coisas que eu percebo bem nessa adaptação a gente teve as nossas experiências de adaptação desde a adolescência, juventude, de conhecer lugares diferentes, de visitar lugares diferentes. Às vezes a gente fala, como igreja, a gente ia numa comunidade mais pobre, eu ia visitar e entregar um alimento, ia visitar, ia fazer um evangelismo. E isso tudo já era um aprendizado transcultural. A nossa experiência em Angola, para nós, foi vital, porque a gente entendeu o que era estar num contexto diferente. A Carla teve uma experiência de morar 1 ano nos Estados Unidos com seus pais, quando tinha 13 para 14 anos. E isso daí tudo é um somatório de histórias, de experiências com Deus, com culturas diferentes, que a gente sempre já tinha o desejo no coração de que a gente é um peregrino, e somos peregrinos. Então, os meninos, né? Nós temos 2 meninos, 2 filhos, um de 18 anos, que é um já rapaz, já está entrando na universidade, e um de 8 anos. Eles já entendem isso, que estar nesse mundo e na caminhada com o Senhor, nós somos sempre peregrinos. Não é o país que você está, mas é o Deus que você serve e o povo que você vai poder compartilhar. Sim. Não é fácil. Não é fácil. O nosso mais velho que brincava o seguinte: mãe, a gente vai para onde agora? Quando a gente foi para a Etiópia, aí depois voltamos para o Brasil, ficamos um tempo no Brasil, agora a gente vai para onde? Então, assim, eles acabam vivendo aquilo que Deus tem dado para a gente, e a gente cria os nossos filhos realmente pensando que eles pertencem ao Senhor, eles não são nossos. Então, o Senhor é que permitiu que eles nascessem na nossa família, e nós temos que ser usados para Deus cumprir o propósito e a missão que ele tem para cada um deles, né? Então, assim que a gente vê. E é lindo, porque acho que uma coisa positiva disso tudo é que eles vão crescendo pessoas sem fronteiras, né? Exato. É uma cultura, assim, de que o campo é o mundo é de Deus, e onde estivermos, o nosso Deus é o mesmo, aquilo que vocês falaram, isso é muito legal, hein, gente? Mas aproveita e fala para nós alguma experiência assim, que impactou vocês nesses anos. Não, eu acho assim, uma coisa que impactou muito a gente foi o nascimento do nosso primeiro filho, que ele nasceu com 6 meses e 1 quilo. Uau! Ficou 70 dias na UTI. E a gente já estava se preparando para ir para o campo missionário, e a gente pensava, e agora? E ele teve hemorragia cerebral, enfim, teve vários... Ele ficou hemiplégico, e durante algum tempo, muito fono, fisioterapia, a gente falava, como que a gente vai agora para o campo?
mas isso impactou muito a gente, porque através daquele sofrimento, daquele momento, a gente percebeu que a gente devia se unir mais. E que só eu e o Cláudio a gente entendia o que a gente estava passando. Então, essas dificuldades, o sofrimento, fez a gente nos unir. E depois dos acontecimentos que a gente, enfim, vários outros, né, momentos difíceis que passamos juntos, a gente lembrava de como o Senhor está sempre no controle, mesmo quando tudo parece não estar, mesmo quando até a medicina e eu, enfim, como pediatra, sabia todos os impactos, as coisas que poderiam acontecer, ele teve no controle. Então, aquilo ajudou muito a gente na nossa caminhada. A gente só tinha 3 anos de casado, mas isso ajudou a fortalecer e continuar na caminhada. Que loucura, né? Quando a gente fala de filhos e esse envolvimento, realmente as experiências e os impactos são outros, né? Reverbera aí para todo o relacionamento, toda a caminhada. Mas que bom que Deus planeja, executa e completa a obra, né? Que bom que a gente pode confiar e ter essa certeza. Eu vou pedir para vocês que, com certeza, essa parte eu acho que é muito importante, que é um conselho que vocês dariam para os jovens que seguem o perfil da Nauzira, que estão aqui acompanhando a gente no Voc Café, que estão vivendo essa fase assim de indefinições? Eu acho que eu falaria o seguinte: não tenha medo de arriscar. Isso é algo que a gente fica com muito medo de arriscar, mudar de emprego, vou para um emprego para ganhar menos, vou para algum lugar que vai ser mais longe. Não tenha medo de arriscar. Ore, coloque diante do Senhor, peça confirmação, mas não tenha medo, porque os nossos valores são diferentes dos valores do mundo. Valor de sucesso, valor do que é carreira, valor do que estamos aqui. O propósito é o Senhor que nos dá e a missão dele. Então, assim, não tenha medo de arriscar, de ter essa coragem. E planejar. Para aqueles que me conhecem, sabem que eu amo, planeje. Mas lembre-se que, e confie que no Senhor é que tem a última palavra. Lembre-se que é importante, nós fazemos muitos planos, mas quem controla, quem tem a decisão final é o Senhor. Então, não tenha medo de planejar, não tenha medo de arriscar, mas confiar e buscar nele o propósito para a sua vida. É importante você considerar que você ousar naquilo que Deus tem feito. Essa é uma visão que eu acho que um mais jovem, ele tem isso, tem medo de errar, de falhar. E a gente entende que na caminhada com o Senhor são nos erros que a gente consegue perceber, são nos erros que a gente consegue compreender que a gente é fraco, a gente precisa dele e é ele que vai fortalecer. Quando eu estava essa semana lendo um dos textos, e o texto veio a história de José para mim. A história de José parece ser um complexo fracasso, entendeu? Ele era eu vou chamar aqui um Mauricinho, um mimado, e Deus foi trabalhando na vida dele, mas ele sempre falou o seguinte, ele sempre esteve com o Senhor. Eu acho que esse é o conselho que eu dou. O que acontecer, esteja com o Senhor, escute o Senhor, coloque seus planos para o Senhor, faça os planos, sim, deve fazer planos, mas apresente para ele vai confirmar ou não, ele vai fechar a porta ou não, e você vai seguindo. E o erro que parece aos olhos humanos não é no aprendizado que Deus quer fazer, não é aquilo que Deus quer fazer através da vida. Isso é para mim entender o propósito da nossa vida. Às vezes Deus não quer só uma caminhada única, ou talvez ele queira aquilo. E assim a gente vai. Legal, né, pastor? Esses dias mesmo eu estava pensando nisso. Na nossa vida, em algum projeto, acho que a melhor coisa que poderia acontecer é dar errado aquele projeto, porque a gente é que sonhou, a gente é que construiu e é nós é que queríamos, não é? E aquela falha, aquela possível falha é a forma de Deus amorosamente mostrar que era outro caminho melhor para nós, né? Eu tive muitas surpresas, muitas situações que não aconteceram como eu esperava, chorei muito, mas era aquilo mesmo que tinha que ser para eu poder encontrar o outro caminho, né? Vocês queriam falar de vocação, porque eu sei que está no coração de vocês isso. Dê chance a novas experiências. Por exemplo, para a gente foi vital ter ido para Angola. E aí o irônico aqui nessa história toda, né, Nauzira, que a gente conhecia a Nauzira, ela ser uma referência para nós, no meio dos batistas, né, na nossa história, e a gente foi para Angola, a gente já vamos conhecer a Nauzira, vamos arrebentar lá com a Nauzira, aquela coisa. Chegamos lá, a gente não teve a chance nem de ver a Nauzira, a gente não encontrou com a Nauzira lá,
Mas depois, com os anos desse contato, a gente criou laços e hoje a gente continua sendo fã da Nauzira, mas hoje a gente sabe que a gente pode contar que ela serve o mesmo Deus, e aquela experiência foi fantástica para nós, porque meio que trouxe os pés no chão. Então, o meu conselho mesmo dê chance para ter experiências com Deus, e talvez seja do seu lado, você não sabe, não precisa ir para um outro país, mas talvez seja do lado, uma igreja do lado, alguém que você possa ajudar, um projeto diferente. Ouse ouvir o que Deus pode te usar, e às vezes aquilo que você acha que não é seu potencial, é ali que Deus quer trabalhar. Sim, não, não, eu concordo, e assim, na verdade, servir ao Senhor, eu tive ao longo da minha vida um grande aprendizado, que eu tinha muito foco de servir a missões, né, atividade, né, tem que fazer atividade, e Deus, às vezes, o que Ele espera de nós é fazer parte, sim, do que está acontecendo, mas principalmente ter um relacionamento com Ele. Então, não abra mão disso, não abra mão de ter um relacionamento profundo com o Senhor e ser usado em diferentes áreas. Às vezes, é uma enfermidade, né? Infelizmente, você fica preso numa enfermidade num hospital, ou cuidando de alguém, ou às vezes cuidando de um pai. Muda tudo o seu plano de fazer missões e grandes em outro lugar, mas aquilo ali o Senhor está te usando, e através daquela situação ter um relacionamento profundo com Ele. Então, esse é o foco principal. E eu aprendi, assim, não aprendi 100% ainda não, ainda é difícil para mim. Estou aprendendo, porque eu tenho sempre muito sonho e vontade de fazer grandes coisas, mas às vezes nas pequenas, às vezes ficando com uma pessoa só, apoiando, tendo um relacionamento com Deus mais profundo, no silêncio, às vezes isolado em algum momento, é quando Deus fez as grandes transformações na minha vida. Então, esse seria o outro compartilhar que eu gostaria de falar com vocês sobre isso. Muito lindo, muito obrigada, e é mesmo, obrigada por esse conselho, obrigada por lembrarem isso. Eu falo também, muitas vezes para os jovens, enquanto não chega aquele dia de você se sentir fazendo grande ou muito, faça o pouco que está aí à sua disposição agora. Faça esse pouco, faça esse pequeno, cuide bem desse pequeno. Sim. E sempre eu aplico a parábola dos talentos. Se você não cuida nem desse pequenininho, mas você não cuida de uma canequinha, como é que Deus vai te pôr no grande? Como que você está pedindo, Senhor, eu quero trabalhar na Volkswagen, eu quero trabalhar na Coca-Cola, mas você não está cuidando da garrafinha de tubaína aí da esquina que Deus colocou na tua mão, né? Então, assim, pega alguém para discipular. Foi o que eu fiz em Angola. Eu não cheguei lá e fiquei. Eu cheguei e só chorava, porque eu falei, vou fazer o quê aqui nessa guerra? Mas eu comecei a discipular uma pessoa, e tudo começou ali, né? E deixa eu aproveitar e falar, vocês falaram que a gente não se encontrou, vocês não vão pensar o quê aí que a gente... Mas nós caímos em cidades diferentes. Né? Claro. Eu queria puxar o cambalacho, vocês para mim, mas a Jumoc levou vocês para outra cidade, então... Sim, isso... Deus e seus mistérios. Hã? Sim, Deus e seus mistérios, com certeza. Muito bom, pessoal, ter vocês aqui com a gente. Foi super importante. Acho que sempre que a gente pode compartilhar e trazer visões sobre vocação, sobre missão, independente da área de atuação, é importante, né? O jovem hoje, a gente vê o quanto tem de dificuldade com relação à profissão. A gente já falou aqui algumas vezes em Voc Café sobre profissão, e é muito importante saber que às vezes não é na profissão que você vai se achar, mas às vezes é na atuação ali, no relacionamento familiar, muitas vezes com o filho, com a mãe, com a avó, com a tia, né? Então, muito bom, agradeço de coração a presença de vocês, muito obrigada por compartilharem com a gente, e eu não vejo a hora de nos vermos pessoalmente, hein? Sim. Aqui. Verdade. Com certeza, logo, se Deus quiser. Obrigado pela oportunidade, gente. É um prazer sempre estar aí conversando, trocando ideia, estar aberto. E, Ana, sempre é muito bom poder ter essa troca. Sim, qualquer convite seu a gente está aceitando. Que bom. Olha, agradeço muito e queria pedir para vocês, quando vierem ao Brasil, vamos organizar um encontro dos enraizados aí. Aí o pastor Cláudio vai falar para nós. Tá bom, pastor?
Ótimo. A Carla compartilhar coisas boas daí para gente. Vocês foram muito lembrados no Enraizados. Ai, que bom saudade, saudade. Tá Com certeza. Que você chamar, a gente está dentro. Que joia. Muito bom estar junto, viu? Um beijo grande para vocês e para as crianças. Obrigada, obrigado. Super beijo. Beijo grande. Tchau, tchau, gente. Deus Obrigada, abençoe. gente. Tchau, Amém. tchau.